Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Espaço Desenvolve Mais, o seu local para saber mais sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento em todas as fases da vida. E hoje temos uma convidada especialíssima, a professora Fabiana Mariano, que é professora do Instituto Federal de São Paulo, musicista, mas eu não vou falar mais, eu vou pedir para ela se apresentar. E você que já está acompanhando aqui, fica conosco até o final, porque você vai ter um conteúdo maravilhoso, de qualidade, sobre essa relação de música e desenvolvimento humano, principalmente na infância. Para saber detalhes, eu vou pedir aqui para a professora Fabiana se apresentar. Fabiana, muito obrigado pela sua presença. Olá, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui nesse bate-papo, divulgando aí o nosso trabalho. Eu sou musicoterapeuta, educadora musical, fiz mestrado na área de distúrbio de desenvolvimento, porque trabalhei muitos anos com crianças com alguma deficiência. Essa sempre foi assim, uma área que eu gostava muito, mas também muito envolvida com a educação. Caminhei também, assim, tangendo várias áreas, né? Doutorado em educação, pós-doutorado em ciências musicais, então estou sempre aqui nesse campo do desenvolvimento humano, e o foco nos bebês, né? Bebês, suas mães, né? Com essa preocupação. E no Instituto Federal, na área de artes, e lá também fazendo assim, um trabalho nessa linha. Muito obrigado mais uma vez. Eu disse para você que está acompanhando aqui, olha, que convidada, ó, musicoterapeuta, professora, com uma especialização, a nossa conversa promete. E você que não mandou as perguntas na caixinha de perguntas que foi aberta, pode ainda colocar aqui e nós vamos responder as perguntas. Eu vou primeiro pegar as pessoas que mandaram antes. Tem uma pergunta aqui da Juliana, ela mandou pela caixinha. Juliana, se estiver assistindo, mais uma vez, obrigado. Ela perguntou sobre a influência da música na fase da gestação. Ela pode ajudar? E a professora tem a falar sobre isso. Sim, a música, ela contribui muito nesse período, e para vários aspectos, né? A gente tem muitos estudos atualmente mostrando, né, a influência que a música tem não só no bebê, mas na mãe também. E o bebê, ele absorve essa influência via mãe, né? Então, são influências químicas, né, de bem-estar, de relaxamento da mãe. Quando a mãe está mais relaxada, o bebê, consequentemente, vai estar relaxado também. E depois que o bebê começa a ouvir, então, essa relação também pode ser estabelecida, né? Porque aí existe um contato, um diálogo, uma conversa. Então, sim, né, na gestação, é muito importante que a mãe tivesse uma experiência dessa, né? Um trabalho aí com música, com profissionais que pudessem contribuir nesse sentido. Fabiana, falando sobre isso, me veio uma dúvida aqui. Conta pra gente, quais que são os tipos de músicas mais adequadas aí para essa questão dessa fase da gestação e para os bebês em geral? Ah, isso é uma pergunta boa, porque assim, a gente pensa porque é bebê, então a música tem que ser música infantil. E na verdade isso não é a realidade, né? O bebê, ele é um ser que está chegando nesse mundo, e isso a gente está considerando ali desde a gestação, né? Num mundo que é complexo, tem muitos sons, né? Sonoramente é muito complexo. Ele não distingue o que é música, do que é fala, do que é música boa, do que é música ruim. Então, nesse começo, ele está absorvendo tudo, ele está tentando identificar, né, o que ele está conhecendo. E o que acontece muitas vezes é que as mães se preocupam muito em colocar alguma coisa especial para esse bebê, e às vezes ela não gosta daquilo, mas ela põe porque é bom para o bebê. Então, o que a gente fala, né? Na musicoterapia, a gente tem essa orientação. O primeiro ponto, como eu falei, né, anteriormente, é a mãe se sentir bem. Então, nós vamos trabalhar com esse bem-estar materno quando ela está grávida, né? Quando ela está gestando ali. O bem-estar materno. Então, é a música que a mãe se sente bem, que ela fica alegre, que melhora, né, o ânimo. Então, ela vai estar mais calma, né? Ah, mas eu gosto de músicas muito agitadas. Observe o seu bebê, porque ele está dentro de você e ele está te dando referências, né? Então, o que ele está te dizendo? Ele fica agitado, você percebe uma agitação, você percebe que ele dorme, né? E, e é muito interessante, Daniel, que há uns anos atrás, na década de 90, é uma história interessante, porque isso virou, assim, uma polêmica aí nesse meio, né?
saiu um estudo nos Estados Unidos, onde os profissionais observaram que crianças e adolescentes ouvindo música clássica, né, música erudita, de Mozart, aparentaram ficar mais inteligentes. E nos Estados Unidos, um país extremamente capitalista, né, na mesma hora que esse estudo saiu, ele já começou a produzir produtos para isso. E foi assim, uma enxurrada de coisas que saiu, inclusive até hoje, a gente ainda encontra, né, o bebê Mozart, bebê Einstein, esse tipo de produto, né, específico, né, e virou um mito, porque na verdade estudos posteriores, porque esse estudo não conseguiu ser replicado. Então, na ciência é assim, né, você tem que ter uma metodologia muito rígida, né, que possa ser replicada, e esse estudo não foi replicado. Então, eles, ao longo do tempo, foi observando que isso não era uma verdade, que a música, ela influencia, ela tem o seu impacto, mas ela não deixa um bebê mais inteligente, senão todos os músicos que tocassem Mozart seriam as pessoas mais inteligentes do mundo, né? E, na verdade, não é isso. É um conjunto de coisas, né, que você vai formar e vai trazer esses benefícios em várias áreas, né, equilíbrio emocional, relações, afeta as conexões neurais? Afeta, porque a música estimula o cérebro como um todo, né, mas aí entra qualquer música, né, e por que, assim, a música erudita é muito falada, né, porque ela é uma música muito complexa, supostamente, as crianças teriam que prestar mais atenção, né, em muitos elementos. Então, seria isso. Mas, uma das coisas mais importantes, Daniel, que acontece nesse meio, é a criança ouvir a voz da mãe. A voz da mãe cantando, talvez esse seja a música que mais beneficia a criança, porque é um impacto emocional muito forte. Então, essa vinculação que é feita, né? Os primeiros sons, para o bebê entender o que é uma voz cantada, o que é uma voz falada. Então, isso sim, são degraus que a mãe pode contribuir com o bebê. Muito interessante. Vamos aproveitar aqui que eu eu segui toda essa formação, afinal de contas, não apenas musicista, educadora, mas um grande conhecimento na área da neurociências, né, essa década de experiência na área, me surgiu uma dúvida. A partir de quantas semanas já é possível o bebê identificar esse som, essa música, né, para esse fim terapêutico? Isso, Hoje a ciência já sabe isso, né? Então a gente não pode deixar passar mais tão batido, né? A criança começa a ouvir por volta da 16ª semana. Então, tem alguns estudos que já mostram isso, mas isso não quer dizer que ela está ouvindo o som externo, né? Que ela está identificando o som externo. Essa percepção desse som externo, ela vai acontecer mais no final da segunda, do segundo trimestre, né? Para o terceiro, 25ª semana, mais ou menos. Aí o bebê ele já é capaz de ouvir os sons externos. É óbvio que a gente tem que lembrar que o bebê escuta o som pelo meio líquido, então não adianta a gente pensar que é como a gente está ouvindo, né? Porque às vezes a gente pensa que é. Ou que a gente precisa fazer um som muito forte para o bebê ouvir. Eu não sei se você já observou, Daniela, assim, em algumas situações que aparece foto de mãe pondo música colocando fone de ouvido na barriga. Isso é muito difundido, né? E a gente, assim, na musicoterapia, a gente orienta a não fazer isso, porque é uma invasão muito grande, porque você não tem o controle desse volume. Imagina você preso dentro de um lugar e alguém bota um som altíssimo na sua cabeça, você não pode fazer nada, porque você está preso ali. É assim que o bebê fica, ele não tem como sair dali, né? Então a gente orienta esse respeito, né? E sempre observar, esse som tá muito alto, tá difícil, você sente que um incômodo, porque isso também é importante, né? Então, a neurociência mostra que o bebê vai escutar, e sobretudo a voz da mãe, porque a voz da mãe, olha que interessante isso, ele não só escuta, né, a vibração, mas ele escuta com o corpo, né, a vibração interna da voz da mãe. É que isso que você falou me gerou uma dúvida. Você estava falando do som invasivo na barriga da gestante. Então, se o som estiver alto, isso pode afetar, por exemplo, a audição, afetar o desenvolvimento da criança? Não no sentido, dependendo dessa altura do som, assim como nós temos sensibilidade, o bebê vai ter também, só que ele está protegido dentro do útero, né? O útero, ele tem uma proteção ali.
E senão, se não é tão frágil assim. Mas pode incomodar, pode trazer estresse, né? Sons que trazem estresse para o bebê. E quando o bebê nasce, a gente muitas vezes observa um bebê que é mais irritadiço, né? Que pode ter sido coisas vivenciadas na gestação. Porque, agora, eu falei do benefício para a mãe. Se a mãe, por exemplo, tá feliz, tá alegre, tá liberando ali endorfinas, por exemplo, o bebê tá sentindo esse prazer, né? Agora, se ela estiver num ambiente, porque aí vale para qualquer coisa, não é só para música, né? Para ambientes com decibéis muito alto, que o bebê fica ali naquele ambiente por muito tempo, sem uma proteção, ele também pode ser afetado nesse sentido, né? De ter um estresse. A mãe não vai estar liberando endorfina, às vezes ela mesma está estressada, né? Com aquele som externo. Então, tudo isso tem que levar em consideração, né? Fazer uma análise, analisar o seu dia a dia, como que é a sua rotina. Então, isso é uma coisa muito nova, né? Porque a gente hoje entende o bebê no útero como um ser que já está participando ali da sociedade, né? Sem dúvida. Você estava falando isso, me veio à memória algumas leituras que tive de um psiquiatra muito famoso para quem atua com bebês e crianças, que é o Donald Winnicott. O Winnicott, ele fala da necessidade desse ambiente acolhedor, né? E a gente que trabalha com desenvolvimento humano, né? Dentre as minhas formações, eu também sou pedagogo. Esse desenvolvimento humano tem que ter esse acolhimento em todas as suas fases, né? Inclusive na gestação. Então, sem dúvida nenhuma, né? Esse acolhimento se dá, inclusive, pelo ambiente, pelos sons, pelo afeto, né? Então, realmente, nós que temos filhos, né, desde a gestação, precisamos ter esse cuidado. Eu tenho uma pergunta feita pela Maria, feita na nossa caixinha que foi aberta. Ela diz: é verdade que tocar música para o bebê na barriga pode acalmá-lo após o nascimento? É verdade isso? Então, é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Cuidado para Maria, né? Não colocar nada muito próximo à barriga. Basta a mãe cantar assim. Existem hoje muitos estudos que vão mostrando isso, que quando a mãe vai desde a gestação, então a gente já sabe que lá pela 25ª o bebê está ouvindo, começa a ouvir, né, esse som que vem de fora, mas também começa a sentir a vibração da mãe. Ele vai identificando a voz da mãe. Olha que interessante. Por que ele vai saber que é a mãe ou outra pessoa? Porque quando a mãe fala, ele recebe dois estímulos, né? Ele recebe esse som que está vindo, mas ele recebe também a vibração interna da mãe, da fala da mãe, né? Do ritmo, da respiração. E quando outra pessoa está falando, a mãe para. Então é esse aparecer e desaparecer ali que vai fazendo com que esse bebê entenda que aquele som que ele está ouvindo é da mãe, não essa consciência que a gente tem, obviamente, né? Então, essa música que a mãe vai tocando, né, ou cantando, ou ouvindo, preferencialmente, como eu falei, é o canto, por conta desses benefícios todos, né? Nem que seja assim, acompanhar com uma lalá, né, a música que ela está ouvindo. Depois do nascimento, é muito mais fácil o bebê reconhecer essa música, porque hoje também tem estudos que mostram a memória dos bebês, né? Então ele se acalma. Então, se ela observava que quando ela cantava essa música, o bebê ficava calmo, quando o bebê nasce, toda vez que ela canta essa música, vai fazer essa ponte. Eu tive uma mãe que fez, né, um trabalho, né, comigo na musicoterapia, e acontecia isso, ela fez uma música para o bebê, e a gente cantava essa música, né, e o bebê ficava calmo, e quando a bebê nasceu, ela cantava essa música para bebê, e a bebê se acalmava, ficava tranquila, e ela até me gravou, mandou esse vídeo, né, com ela cantando para bebê, foi muito bonito, e com ela, outras, né, que a gente tem esses relatos, então sim, pode cantar, lembrando de não aproximar da barriga, mas é muito, muito poderoso isso. Isso que me veio à memória a história de uma família próxima nossa, também 2 filhos, igual nós temos aqui, com idade diferente. E aí o irmão mais velho, quando o pequenininho ainda estava na barriga, ficava cantando e cantava junto com uma girafinha. Sabe aquelas girafinhas que tem um barulhinho, né? E Uhum. depois nasceu, né, o irmãozinho. Aquela coisa, né, nos primeiros 6 meses, difícil dormir, muito estresse. E a gente, quando é pai, né, eu lembro principalmente da minha mais velha, a gente não consegue, não sabe o que resolver. E aí faz tudo, tem até aqueles remedinhos, né? Calma, não sei o quê, isso e aquilo, e não resolvia nada. E aí, por coincidência, num dia à noite,
o irmão mais velho veio com a girafinha. E a girafinha, o som da girafinha, que nem é um som, digamos assim, esteticamente bonito, fez a criança acalmar. Possivelmente estava na memória da criança, né? Porque sempre estava Possivelmente, ali, né? possivelmente. Não sei se você viu ultimamente, tem rodado na internet um vídeo mostrando uma música do Fala Mansa, que os bebês dormem quando toca essa música. E foi muito interessante. Mas, nossa, mas que mágica é essa, né? É tipo esqueci o estilo do Nordeste, como é que fala? Forró, shot. Tipo um shot, um forrozinho assim. E aí, o que que acontece? As mães pegam o bebê e põem essa música, o bebê tá lá chorando, ela liga lá, põe o bebê no colo. Quando começa a música, o que que a mãe começa a fazer? Começa a dançar. E como ela tem um ritmo lento, não é um ritmo agitado, né? A mãe vai tentando fazer o ritmo shot, que é para um lado e para o outro, que é um movimento bem interessante para acalmar o bebê. Tá embalando a criança. Embalando criança, porque antigamente o povo embalava com a canção de ninar, né? Hoje as pessoas às vezes não têm paciência desse embalo também, parar para embalar, né? Fica agitado, fica nervoso, quer que durma logo. E aí uma outra coisa interessante que tem nessa música, que eu ainda preciso gravar um vídeo sobre isso, mas vou aproveitar para falar aqui. Eu fui ouvir essa música detalhadamente, e aí tem uma batida de um tambor, eles usam aqueles bumbos grandes, né? E que lá no fundinho parece uma batida de coração. Tum, tum, sabe? Tum, tum. Então, esse som tá ali escondido no meio da música. E é um som também altamente conhecido do bebê, né? Que isso também pode acalmar. Então, ritmicamente, ela é uma música mais lenta e junta todos esses fatores. E se a mãe ouviu essa música na gestação, porque a gente não sabe, né, quais são essas pessoas que estão pondo as músicas e funcionando, se a mãe ouvia o estilo semelhante, o bebê está acostumado, entende? Então ele vai ficar calmo. Mas vale uma pesquisa, né? Para isso que os pesquisadores estão aí. Vamos pôr o shot não é, como é que chama a música? Forró da Alegria. Ah, é Forró da Alegria, eu acho que chama. Shot da Alegria. Shot da Alegria. Deixa eu abrir aqui, ó, e vou procurar aqui, shot da alegria, daí já fica até a indicação, shot da alegria. Fala Mansa? Fala Mansa. Mas é interessante, né? Porque você pensa, o pessoal que está acostumado a ouvir esse tipo de música, é shot da alegria É mesmo? shot da alegria mesmo, Fala Mansa. Fica a dica, gente. Dizem que faz. Olha, vou aproveitar aqui, tem mais uma pergunta, essa pergunta é de hoje. Aqui, pergunta de hoje da Andréia. A Andréia tá falando que a gente está falando aqui da criança ficar mais calma, mas ela quer uma dica para ela. Como a música pode me auxiliar no relaxamento do estresse durante a gestação? Muito bem. Então, eu até costumo indicar lá no meu canal, eu tenho playlists que eu monto para as gestantes, porque às vezes é isso, o foco é tão grande no bebê que as mães se esquecem delas, né? Então, parabéns aí pela pergunta, André. O melhor que a mãe pode fazer por ela é se auto-observar. Quando ela está ficando muito agitada, o que acalma? Que tipo de música acalma ela? É isso que ela precisa fazer. Ela precisa deitar, respirar. Respirar é uma coisa muito importante também, né? Outra coisa que eu tenho usado muito com as mães é um canto que é muito relaxante e já é preparação para o parto, que é um canto indiano, que a gente trabalha como quase fosse uma repetição de alguns sons, né, como um mantra mesmo, e que a mãe vai se relaxando, ouvindo aquela vibração constante. Isso também beneficia o bebê, ajuda o bebê e ajuda a mãe, né, a fazer diminuir esse estresse. Isso é muito importante, porque o estresse, Daniel, é uma das coisas que mais prejudica o bebê. Isso já tem estudos que mostram, uma mãe estressada, o bebê vai mostrar padrão de estresse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque grande parte das mães tem depressão desde a gestação e ficam com medo de falar, né? Porque isso é uma questão assim muito delicada de mudança, né? Da, da rotina, da vida, do estado. Se é mãe de segunda viagem, menos, né? Mas também vem preocupação, né? Então, preocupação com o parto. Então, isso é muito comum e as mães muitas vezes não falam, ficam ansiosas, né? Não repartem isso com outras pessoas. Então, também buscar ajuda sempre que observar que está saindo da curva né, do bem-estar. Nossa, tá difícil. Então,
tem alguma coisa para ser feita. Realmente, aqui no nosso canal a gente já entrevistou vários profissionais que atuam com mães e gestantes, e até me lembro de uma explicação falando que o cortisol do estresse já faz tão mal para a gente. Imagina quando entra na corrente sanguínea e chega na criança, bebezinho pequeno. Então, realmente, ter métodos que acalmem, diminuem esse estresse é fundamental. Seja psicoterapia, seja musicoterapia, tudo que a mãe e a gestante puder usar para evitar esses quadros realmente vai ser muito importante, né? O corpo é sábio, tem no útero tem uma proteção, mas o que os estudos mostram é que se isso for muito, esse estresse for constante, for uma coisa muito recorrente, isso não tem barreira, entende? Que segure, alguma coisa vai passar. E então isso influencia demais depois que o bebê nasce. Olha, eu queria falar, ó, você que está assistindo, não valeu a pena, e você sabe que aqui a nossa conversa é curta, mais ou menos 20 minutos, meia hora. Eu queria pedir para você, Fabiana, para trazer para a gente quais são as suas redes sociais, como que a gente te encontra, caso você queira também dar alguma sugestão, dica final, né? Afinal de contas, você que assistiu viu que valeu a pena essa conversa. Então, por favor, deixa aqui suas redes sociais, uma palavra final. Afinal de contas, todo mundo que participou teve suas dúvidas respondidas, e caso você veja depois esse conteúdo, pode entrar nas redes sociais, seja aqui do nosso canal ou do canal da professora Fabiana, que ela com certeza vai trazer informação de qualidade para você. Então, meu canal no Instagram é o Music Touch, tem meu nome também, Fabiana Mariano, depois eu posso deixar para você, daí a gente pode disponibilizar para as pessoas, que é o canal onde eu falo de música e massagem para o bebê, e também para as mães, né, que queiram se conectar ali mais fortemente com o seu bebê, trabalhar a questão da vinculação afetiva. Então, é esse canal. E eu tenho meu canal no YouTube, que é o Meu Bebê Musical. Tem alguns anos que eu já venho fazendo alguma coisa lá. E agora também vinculado com esse projeto do Music Touch. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez a Fabiana Mariano, que é professora do Instituto Federal, musicoterapeuta, especialista em desenvolvimento e musicalidade para todas as etapas, e principalmente nessa etapa no início da infância para gestante. Se você quiser saber mais, acompanhe ela, já aproveita, segue ela nas redes sociais, porque você vai ter muito conhecimento. Mariana, ou melhor, Fabiana, muito obrigado. E você que nos prestigiou, né, saiba que daqui a pouco nós teremos mais convidados especiais para falar de desenvolvimento humano aqui no nosso canal Espaço Desenvolve Mais. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.